A estrada, que sensação maravilhosa de liberdade. Sem ponto de partida, sem local de chegada, na estrada, você está absolutamente livre para escolher até aonde você quer ir. E este é o caminho que nós escolhemos trilhar, estando totalmente livres e independentes. Sob a bandeira global da Point S, independente, porque este é o único caminho para oferecer aos nossos clientes a melhor solução de acordo com o que eles precisam, e não apenas o que nos interessa. Com o nosso incomparável conhecimento técnico, nosso compromisso é fazer com que a estrada seja mais agradável possível para os motoristas, recebendo de você, quilômetro após quilômetro, serviço após serviço. O que realmente é importante para nós, confiança, porque cada motorista é único. Nós sempre entregamos uma solução individualizada, especialmente para você, que faz cada dia ser livre de estresse. Ao longo dos anos, nossos caminhos se cruzaram à estrada de muitos empreendedores e profissionais independentes. De todos os continentes, nossa visão e paixão em comum pelos negócios, o mesmo cuidado que temos com os nossos clientes, nos levou a nos tornarmos a maior rede mundial de manutenção de veículos, por todo o caminho, através de cada estação do ano. Na Point S, nós ficamos orgulhosos de estar lado a lado com todos os nossos clientes, acrescentando algo essencial à experiência que eles terão ao dirigir, uma grande paz de espírito e tranquilidade. No Stress, we are Point S. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Ou, vamos lá, né? Vamos ver, a gente fala boa noite, talvez amanhã alguém vai assistir logo durante o dia, né? Então fiquem muito obrigado pela presença de todos aí. A ideia aqui é a gente apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o negócio da Point S. Eu sou o Roberto Felipe e estou aqui para tentar explicar um pouquinho em pouco tempo, tentar ser mais prático aqui nessa apresentação, para não perder muito tempo também. Mas poder ter um overview aqui, dar de fato como é que está a operação, o que a gente está buscando aqui. Não só eu, mas também aqui está comigo aqui o nosso colega que trabalha junto comigo aqui, o Ricardo. Bom pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que puderem aqui comparecer. A ideia é hoje a gente fazer aqui uma apresentação objetiva de um negócio diferente que está aqui no Brasil. Eu estou aqui no mercado de franquias aí há mais de 15 anos, que eu lido com esse negócio de vender franquia e entender e oferecer o que tem de melhor no mercado. Acho que podemos começar, né? Bom, antes de começar a falar sobre Point S, eu gostaria de comentar algumas coisas sobre o nosso negócio, né? Se a gente já pensou, né? Se eu já pensei em algum momento em ser dono de uma franquia, né? Dono realmente de um negócio voltado a centro automotivo. Até porque nós brasileiros somos apaixonados por carro, né? Afinal das contas, a gente é apaixonado, a gente gosta de saber se o carro realmente está em dia, de cuidar da revisão dele, para que ele realmente esteja numa boa condição, para que a gente tenha realmente a segurança no veículo. E a gente sabe, né, principalmente nos grandes centros, não só grandes centros, né, em inúmeras cidades do Brasil, a carência que existe de oficinas realmente de confiança, né, para que a gente sabe, no dia a dia a gente precisa fazer a manutenção do nosso veículo, a gente não sabe aonde recorrer. Então esse a gente sabe que realmente é um grande problema aqui no Brasil, de a gente ter realmente aquele mecânico de confiança. E acima de tudo, né, acho que é importante pontuar aqui, e a gente acompanha isso no dia a dia, né, o quanto a nossa frota, infelizmente, acaba envelhecendo, né? Cada vez mais nós temos mais veículos em nossas rodovias, nossas ruas. Interessante também, é importante pontuar aqui, tem um estudo da McKinsey que aconteceu ao longo desse ano, é que o mercado de autopeças aqui no Brasil ele deve dobrar nos próximos 15 anos.
Então a gente vê o tamanho da oportunidade que nós temos aqui no mercado de reparação automotiva. São dados, né, que nós temos no mercado para que realmente a gente consegue vislumbrar o quanto vai crescer esse mercado no nosso negócio. Gostaria de lembrar aqui, né, que não é só o mercado de autopeças, mas a gente acompanha no dia a dia aí que cada vez mais, não são só as montadoras, agora as chinesas também. E o que acontece? Todo ano nas ruas aqui no país entram 2 milhões de veículos. E não sei se vocês sabem, infelizmente ou felizmente, né, acaba 1 milhão desses veículos acabam saindo. Então, ou seja, todos os anos aumenta 1 milhão em média, né, a frota aqui no Brasil. Então a gente vê que existe realmente uma quantidade muito grande de carro, a demanda está aí realmente para boas oficinas, para quem realmente trabalha realmente com muita credibilidade, com muita segurança, com muita transparência nesse mercado automotivo. Eu acho importante eu pontuar aqui também, né, quando a gente fala do centro automotivo, a gente muitas vezes, o que é um centro automotivo, onde a gente está localizado, né, o que é o centro automotivo, mas a ideia aqui é explicar um pouquinho, né, para deixar bem claro o que é um centro automotivo, o que é o nosso modelo de negócio. Para ser bem claro, a gente tem aquela questão do mecânico de fundo, né, não é de fundo de quintal, mas é um mecânico talvez mais antigo, mais simples, que tem lá uma operação. Muitas vezes ele está lá há muitos anos trabalhando com aquela oficina mecânica. E a gente tem a concessionária também lá no topo, né, que a gente tem uma referência muito grande às concessionárias, muitas vezes de demorar o serviço, de você ter que agendar, ou a concessionária não está próxima da sua casa, e por esse motivo muitas vezes acaba ficando distante também a concessionária. E o centro automotivo está ali no meio do caminho, né? O que é o centro automotivo? Ele procura trabalhar com toda aquela questão de confiança, credibilidade, daquele mecânico que a gente tem ali próximo de casa, muitas vezes, mas com todo o treinamento, toda a expertise que tem numa rede de concessionárias. Porque o centro automotivo, como nós aqui na Point S, procuramos trabalhar com os equipamentos de ponta, desenvolvendo a equipe no treinamento técnico e comercial para que a nossa equipe realmente possa estar mais preparada para o atendimento. Bom, pessoal, aqui nesse slide, né, o que nós queremos apresentar e mostrar aqui que tem um pouco do mercado do que é hoje o carro. Por que a necessidade de centro automotivo nas grandes cidades, né, ou nas cidades médias? Porque a gente sabe que a partir de um carro zero, quando o consumidor compra esse carro, primeiro ano, 1 ano e meio ali, no segundo ano, ele até leva esse carro na concessionária. Depois fica um pouco mais difícil, ele já está às vezes ali pensando em utilizar um outro lugar, um lugar de confiança para poder fazer esse serviço, e aí é onde a gente entra, né? Nessa parte de oferecer dentro da cidade ali. Que nem o Roberto comentou sobre a carência que existe, né, nas grandes cidades de um centro automotivo que a pessoa consiga ir, confiar onde vai deixar o seu carro, é exatamente onde a gente entra, tá? Temos essa média de carro aí de 2 a 10 anos, né, para poder atender, que é o ciclo que se vai muito em centro automotivo. Nada impede que a gente não vai atender lá o carrinho de 12 anos, o carrinho de 15 anos, não, vamos atender sim, mas esse mercado que a gente busca, e é um mercado que está muito latente no Brasil, tá? Então é isso que a gente acaba tendo como foco. Aqui eu queria falar um pouco sobre a nossa história, tá? A história da Point S. Point S começou em 1971, aí a gente está com um pouquinho mais de 50 anos, tá? Ela começou como uma espécie de uma cooperativa de lojas, começou lá na França, então lojistas foram se unindo para quê? Para poder ver melhor condições comerciais, melhor condições de compra, melhor condições para poder oferecer para os clientes lá da região. E aí o que aconteceu? O negócio foi dando certo, o negócio foi se expandindo, né? De 10 lojas começou a vir mais associados, começaram a vir mais 10, aí o negócio foi crescendo, teve que se escolher um outro modelo de crescimento, por quê? Porque aí começou a se espalhar.
começou a sair da França, aí pessoas interessadas na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, aí o negócio começou a se expandir pela Europa. Da Europa, que vocês estão vendo aí, todos esses pontinhos S aí, cada pontinho S desse não é uma loja, tá, gente? Cada pontinho S desse é um país onde nós estamos. Exatamente 51 países, tá? Então, da Europa desceu ali para a África, veio aqui para a Ásia, para a Oceania, da Oceania passou lá para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, até que chegou aqui no Brasil, tá? No Brasil, nós estamos há um pouco mais de 2 anos, tá, aqui dentro do nosso país. Hoje, como rede, nós somos a maior rede do mundo, tá, de centros automotivos. Não existe rede maior do que nós. Tá? Temos hoje mais de 6.500 lojas espalhadas pelo mundo. Tá? Com isso, a gente tem essas vendas aí do último ano, que aparece aí, são 5 bilhões de dólares, em torno de 5 bilhões de dólares. É uma venda altíssima. Tá? A gente está falando aí de mais de 20 milhões de pneus vendidos por ano, tá? Mais de 6.500 lojas. No Brasil, o nosso quadro hoje, a gente está falando de 12 lojas aqui abertas, mais aí quase 20 contratos assinados. Estamos falando hoje de mais de 30 franqueados na rede. Tá? Então, o nosso processo de expansão começou, ele é um processo agressivo, que tem como foco as principais cidades do Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem aí um campo muito grande de exploração. Estamos aí no Nordeste, estamos no Maranhão, em Pernambuco, em Mato Grosso, no Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo. Então, vocês vão ver que a gente está bem espalhado pelo país. Tá? E assim, estamos buscando nas principais regiões, tá, para a expansão. Aqui fala um pouco, tá, do que é o nosso objetivo de trabalho, do que é o que a gente tem como foco de serviço dentro das nossas unidades. Tá? Então, nós somos uma rede de serviços rápidos. Tá? Quais serviços? Basicamente esses que vocês estão vendo aqui na tela: troca de óleo, suspensão, alinhamento e balanceamento, freios, disco, pastilha, ar-condicionado, bateria, venda do pneu, tudo que tem envolvido no pneu, como rodízio, como troca, alinhamento, balanceamento. Então, tudo que tem envolvido, que nós chamamos aqui de undercar, né, que é quando o carro entra ali na rampa e sobe, é o que a gente tem como objetivo aqui de trabalho. Tá? Nisso aqui, agora, o que a gente quer falar? Que nada impede, tá, que sua loja, né, tenha outras coisas envolvidas ali com o carro. Tá? Aqui são alguns exemplos do que nós temos aqui de serviço. Então, a gente está falando aqui de vidros, de estética automotiva, do que você precisar anexar na sua loja, você pode colocar. Então, você não precisa ficar limitado ao que está oferecendo aqui, tá? Bem como, né, Ricardo, veículos elétricos, híbridos, todo esse cuidado também, como a gente já trabalha fortemente isso na Europa, né? Essa manutenção das baterias dos veículos elétricos são tecnologias que também, em algum momento, nós vamos colocar aqui no Brasil também. Mas nada impede que desde já a gente já não possa ter esse tipo de olhar, né? Então nós já estamos preparados com todo o sistema de mecânica, com elevadores, para que de fato a gente possa cuidar desses veículos e futuramente fazer inclusive a manutenção desses veículos elétricos. E bem como o Ricardo comentou, né, nada impede que dentro do modelo de loja da Point S, a gente não possa adequar outro tipo de serviço, né? Então você possa ter talvez um lava rápido, algo similar, alguma coisa que tenha algum tipo de sinergia, uma revenda de carros, para que a gente possa realmente potencializar o nosso negócio. Porque afinal das contas, né, o nosso grande objetivo é para que a gente possa ter um negócio realmente rentável, realmente lucrável para o nosso franqueado. E acima de tudo, né, acho que é importante aqui dar alguns exemplos de operações, de algumas lojas. Então aqui a gente tem algumas fotos, né, do nosso modelo. Mas a ideia aqui não é mostrar um McDonald's, um modelo muito tradicional, né? Vamos falar de uma grande franquia aí que
a gente sabe que tem qualquer esquina e acaba tendo um modelo muito quadrado, tem que seguir aquele modelo de exemplo, mas o nosso modelo, ele é um modelo muito adaptável, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente acaba adaptando o nosso modelo de negócio para cada imóvel, né? Para que a gente possa ter realmente um menor investimento, para que a gente possa preservar a rentabilidade do seu negócio. E aí a gente tem logo na outra página aqui também, já consegue acompanhar um pouquinho mais desse modelo de lojas. Dentro da nossa loja realmente tem um cuidado, a gente tem sim uma atenção muito grande para a limpeza, para a organização do ponto de venda, porque afinal das contas, né, nós como consumidores, quando a gente vai para uma loja, é o mínimo que a gente espera, né? A gente espera ter uma loja organizada, uma loja que esteja encantada, mas não tem a necessidade, a gente não busca ter algo também de última geração que custe muito caro e acabe inviabilizando esse negócio. A nossa preocupação muito grande é realmente da rentabilidade do negócio. Eu gostaria de falar aqui também um pouquinho, né, sobre o nosso modelo de negócio, entrando um pouquinho mais adiante de como é que funciona o modelo de negócio da Point S, porque diferente, né, apesar de a gente falar de franquia, né, do nosso modelo aqui no Brasil, quando a gente fala de franquia, né, a gente sempre imagina que um modelo de franquia é que você tem um fabricante lá e você tem que comprar aquele mix de produto, como é comum aqui no modelo de franquia aqui no Brasil. Mas a Point S, ela não tem esse modelo, né? Ela não é um modelo onde ela vai te obrigar a comprar determinado mix de produto, a quantidade de produtos. Acho que isso é importante deixar muito claro, que é o grande medo, o grande receio muitas vezes do empreendedor, né, de montar o seu negócio próprio, porque você acaba tendo a obrigação de ter que chegar ali em determinada época do ano, você tem que se preparar ou ter que fazer aquela compra, ou porque teve um lançamento de algum produto e você tem que investir muita grana no seu estoque. Longe disso, né, a gente tem realmente as grandes parcerias, né, nós temos ali, quando a gente fala principalmente de pneus, e a gente fala muitas vezes de pneus e o nosso negócio não é só pneus, nosso negócio é realmente serviço, é trabalhar realmente com a revisão, com a manutenção do veículo, mas o pneu ele tem um valor agregado, ele acaba custando muito caro na manutenção e a gente acaba usando isso como exemplo. E muitas vezes, né, quando a gente fala de parceria, o que a gente faz? A gente abre as portas para os grandes, dentro dos grandes fabricantes. Então vamos pegar aqui uma Continental, uma Goodyear, uma Pirelli, vamos citar tantas outras, Yokohama, outras grandes marcas ou grandes distribuidoras que trabalham com pneus importados aqui no Brasil, onde a gente tem a parceria. E o que a gente faz com isso? É que você, empreendedor, tenha a oportunidade de comprar direto deste fornecedor, sem ter aquela obrigação de comprar aquele mix de produto ou uma quantidade mínima desejada. Logicamente, você vai estar amparado pela rede Point S, onde nós já negociamos já todos esses valores, as condições de pagamento, para que você tenha esse produto no seu ponto de venda realmente com uma questão competitiva. Essa é a grande preocupação que nós temos aqui na Point S. E não é só com pneus, né? A gente pode falar de óleo, a gente pode falar de peças, a gente pode falar de equipamentos para a própria oficina. Porque assim, não são só aqueles equipamentos para que você monta a operação, porque os equipamentos eles acabam ficando obsoletos e a gente acaba tendo que fazer essa manutenção. Então toda essa preocupação a Point S ela tem, né, com vários fornecedores homologados, não pensando só no hoje, mas pensando no amanhã, como é que seria essa manutenção, como é que é essa atualização, para que você realmente tenha os equipamentos realmente preparados para atender os veículos da nossa frota. Bom, nesse slide a gente começa a mostrar o que nós temos de diferencial dentro da rede, tá? Então, uma das coisas que nós nos preocupamos em buscar foi um software que fosse assim, que pudesse oferecer a melhor condição possível para o franqueado dentro da sua loja. Com a ideia de ele gerir a sua loja, estando dentro da loja ou não estando dentro, às vezes ele está ausente, ele quer saber os dados da loja. Então o que a gente está falando? A gente está falando de um software
que tem desde a preocupação de quando o carro chega, você anotou o aniversário do teu cliente, ele já automaticamente dispara quando for a data do aniversário do cliente para o cliente, você marca ali a previsão de troca de óleo, ele vai e faz um disparo para o cliente de quando está próximo ali da troca de óleo dele, mas não é só isso, tá? É todo um controle de inteligência, de BI, de você entender o financeiro da sua loja, o estoque. Quando a gente fala de estoque, a gente fala de estoque regulador. Então você tem ali um determinado número de filtros que você precisa utilizar esse mês. Então imagine que você vendeu esse filtro, o sistema já vai dar baixa disso e mostrar para você que você necessita fazer essa compra, tá? Vai fazer o cálculo ali de todas as horas de serviço, então todos os carros que entram dentro da unidade, que subiu, quanto tempo que esse carro está parado, o que precisa de trocar de peças, o que precisa ser feito ali naquele carro, todo o faturamento que a loja tem, dentro do mês, até hoje é dia 18, o que a loja vendeu até o dia 17, o que a loja vendeu hoje, enquanto está aberta, quais foram os produtos que mais venderam, os serviços que foram mais feitos, curva ABC de produtos. Então, assim, ele é um sistema totalmente inteligente para ajudar, como se fosse realmente ali um sócio ali que cuida dessa área para vocês. E um detalhe, você não precisa estar na loja, isso também tem no seu celular, e da onde você estiver você consegue acessar o seu celular e ter esse acompanhamento dentro da loja. Colocou câmeras, você vai ter esse acompanhamento dentro da loja junto com imagens. O cliente entrou na loja, automaticamente nós vamos tirando fotos, e o cliente sentado ali na sala de espera, ele vai estar acompanhando como que o carro dele está sendo feito. Então passa segurança, passa credibilidade, passa tudo que o cliente precisa ver, tá? Aqui é uma tela, tá, que mostra como são feitos lá os acompanhamentos do sistema, tá, para poder avançar, tá? Bom, eu gostaria de falar agora um pouquinho, né, falar sobre marketing, né? Como é que funciona o marketing aqui na Point S? Acho que é o mais importante, né? A gente podemos perder de caminho, o nosso negócio é varejo, e varejo a gente precisa ter uma programação ao longo do ano. Então nós começamos por um calendário de marketing, né? E é um calendário de marketing, obviamente, que a gente tem ele nacional, mas acima de tudo a gente tem ele preparado regionalmente. Que a gente entende, né? As campanhas têm que ser distintas quando a gente fala do norte do país, né? do sul, do centro-oeste, do sudeste, para que realmente a gente possa estar falando a linguagem do cliente, aquela expectativa de acordo com aquela festa local, para que a gente possa ser realmente atrativo. Isso é algo que realmente a gente trabalha muito forte, e acima de tudo, para que o nosso franqueado, nosso parceiro lá no ponto de venda, não tenha que se preocupar, né? Qual vai ser a campanha que ele vai fazer, o que ele tem que fazer para ação de marketing, para trazer o veículo, para convidar o cliente para entrar na sua loja. Então isso a Point S, ela trabalha fortemente isso, para que a gente possa ser atrativo para o mercado. E de que forma? Nesse momento, né, se fala tanto, né, de marketing digital, e a gente está realmente, né, acima de tudo, quando a gente vai comprar, quando a gente quer alguma informação, a primeira coisa que a gente vai, seja lá no Meta, seja no Instagram, no Facebook, buscar alguma informação, vai lá pelo Google pesquisar, ou no Maps, né, para poder tentar localizar a loja mais próxima. E para isso a Point S, ela tem essa padronização, todo esse apoio para o franqueado de como trabalhar isso localmente, junto com a nossa comunicação nacional. A ideia aqui é que a gente procura somar, né? E o que é esse somar? A gente tem toda a comunicação nacional, mais a comunicação local. Então, aquela loja, né? Se eu tenho uma loja lá no centro da cidade, ao redor daquela loja, que a gente tem um estudo aí que cerca de 3,5 km, 4 km ao redor daquele ponto de venda, é onde o cliente vai executar serviço, é onde a gente vai trabalhar fortemente a comunicação do marketing digital. E para isso, né, toda essa comunicação que a gente já prepara, as campanhas de varejo, como esse mês, né, a gente está com uma campanha aí, troque o óleo e vai ganhar o filtro grátis, né, não é algo assim... É uma campanha, mas não é algo que fica só na mão do franqueado. É uma campanha, né, até fazer um parênteses aqui,
que a gente tem o apoio do fornecedor. O fornecedor está pagando esse filtro, né? Isso ajuda o ponto de venda, porque é uma campanha que realmente a gente consegue construir com toda a rede. E essa campanha, como todas as demais campanhas da Point S, quando a gente faz localmente, quando a gente faz esse investimento em marketing digital, toda vez que o nosso consumidor ele localiza lá pelo Meta, lá no Instagram, Facebook, ou via Google, que ele vai encontrar um ícone lá, que se ele clicar naquela propaganda, vai jogar diretamente para o WhatsApp lá da loja, para que a gente não perca tempo dessa comunicação com o cliente, a gente seja realmente ágil e possa realmente garantir a vinda desse cliente para dentro da nossa loja. E aí, falando um pouquinho agora sobre equipe, né, a gente sabe, e assim, é uma grande dor, né, para quem já está empreendendo, para quem vai começar a empreender, certamente é uma grande dor, e é um dos pontos aí, dos grandes diferenciais que nós também temos aqui, que nós temos dentro da nossa estrutura aqui, uma estrutura de RH. O que é essa estrutura de RH? Então a gente vai ajudar na contratação. Então, seja lá na montagem de uma operação nova, ou seja numa substituição, a gente tem o nosso departamento de RH que vai buscar o candidato no perfil que a gente precisa e entregar para a última tomada de decisão, né, a última cartada, realmente quem define contratar é o franqueado. Mas nós, aqui pela Point S, pelo nosso escritório central, nós vamos pré-selecionar esses candidatos, levá-los até o nosso franqueado, para que ele possa tomar a decisão na contratação. E quando a gente começa uma operação, né, acima de tudo, o treinamento é bastante forte, intensivo. A gente não tem aquele modelo de treinamento onde você tem que sair da sua cidade, muitas vezes, para vir para São Paulo, para ir para uma loja específica para treinamento. Como é que a gente procura fazer esse treinamento? Perdão. Esse treinamento a gente procura fazer em loco, lá na sua operação, lá na sua loja. Então nossos treinamentos eles são presenciais, lá na sua operação, lá no seu dia a dia. Nada melhor do que vivenciando a sua operação no dia a dia, para que a gente possa treinar e capacitar a sua equipe. Então a ideia realmente é essa, né? Para que no dia a dia a gente possa estar acompanhando e capacitando. E não só isso, periodicamente o nosso consultor de campo, ele está passando periodicamente nas operações para verificar justamente isso. E não é uma passada lá para auditar a loja, para ver como é que está, se está certo ou não está. Logicamente ele vai lá para somar, ele vai lá ajudar a atender, ajudar a vender, a treinar a equipe, a lapidar essa equipe, para que realmente a gente possa trabalhar com todos os nossos diferenciais, todos os diferenciais de serviços, de produtos que nós temos para realmente encantar os nossos clientes. Bom, então aqui a gente vai falar um pouco sobre o apoio ao franqueado, tá? São 3 processos isso aí, então a gente fala antes da implantação, durante a implantação e após a inauguração, tá? Então, antes da implantação, nós vamos dar todo o suporte de uma das coisas que é mais importante em qualquer negócio, que é a escolha do ponto, né, gente? Então a gente vai pegar, vai auxiliar dentro da cidade que vocês ali estão. Nós vamos ali, a gente costuma dizer aqui, a 4 mãos, olhar os melhores pontos, estudar as melhores possibilidades. Quando a gente fala em ponto, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do ponto que é ideal para a gente. Nós temos uma questão de pé direito, de circulação de carros, de localização dentro da cidade. Então, todos esses itens de custo de aluguel, que é outra coisa muito importante. Então, a gente vai ficar de olho em tudo isso. E o processo é esse, né? Primeiro a gente escolhe o ponto, vamos ali definir, trabalhar juntos para depois passar outra etapa. Então, vamos ajudar no projeto arquitetônico, tá? O projeto arquitetônico é importante, como que é a melhor colocação do carro dentro das unidades, melhor localização dos equipamentos. Então, todo esse processo a gente vai acompanhar vocês, assim como tudo, material, qual o momento de compra de equipamentos, qual o momento de contratação de funcionários. Então, se contrata muito antes, você paga o funcionário. Se contrata muito depois, fica ali muito em cima do treinamento. E esse treinamento é importante dizer que ele é feito no local, tá? É um diferencial da Point S. Um profissional nosso vai na semana da inauguração da loja e faz esse treinamento local, tá? Durante a implantação, vamos cuidar
material de ponto de venda, material que vai distribuir nas unidades, projeto de inauguração, como que a gente vai fazer esse processo dentro da cidade para poder atrair mais pessoas. Então, todo esse tipo de cuidado a gente vai fazendo durante o processo, tá? E após isso, tá, contratação de funcionários, o Roberto já comentou, então a gente inicia nesse processo e depois segue em diante com isso, tá? E após a inauguração é o processo que a gente chama aqui do dia a dia. Consultoria de campo, que nem ele já citou, vocês vão ter uma pessoa que é uma pessoa sênior, que é uma pessoa do mercado, que conhece o mercado automotivo, então não é qualquer pessoa que vai estar dando orientação para vocês lá dentro, todo o processo de compras, como é que tem ali os nossos fornecedores, preços, então tudo que tem no dia a dia, que vai as campanhas de marketing do mês, como aplicar essa campanha dentro da unidade, então todo esse processo depois do dia a dia é o processo nosso que a gente vai fazendo, tá bom? Falando sobre um pouquinho da família Point S. Família Point S é um pouco do nosso DNA, tá? Nós começamos assim, juntando ali as lojas com as pessoas, nós fomos fazendo todo esse processo e aqui realmente a gente é uma família, tá? Eu gosto de dizer aqui que aqui a gente dá a cara para bater, fazemos coisas diferentes do que outras pessoas fazem. Aqui nós nos encontramos uma vez por mês, todos os diretores, com os funcionários, com todos os franqueados. Para quê? Para podermos nos reunir, ver o que foi bacana, fazer análise, conversar um com o outro, tá? Então todo esse processo a gente faz e a gente aproveita isso com vocês, tá? Então a gente vai estar presente de forma que precisou ligar, pode ligar, precisou fazer uma videochamada e fora isso nos encontramos uma vez por mês, tá? Agora gostaria de falar um pouco sobre o investimento, tá? Que acho que chegou a hora, é a melhor hora, né? Porque a gente vai falar de rentabilidade, do que importa, tá? Primeiro assim, nós estamos falando aqui de um espaço, de uma loja que vai variar de 400 a 500 metros quadrados, tá? Nós vamos colocar em média aqui nesse estudo 4 a 5 elevadores, rampa e mais todos os alinhadores, tá? Então falando nesse modelo de investimento, a gente está falando de um modelo que vai sair em torno aí de 600 mil, tá? Com todos os equipamentos já inclusos, tá? A gente está falando aqui de um faturamento médio, bem pé no chão, tá, gente? A gente está falando porque isso varia um pouco de cidade, mas pelo menos de 250 a 300 mil por mês, tá? É um faturamento interessante. Essa é a média de uma rede de centro automotivo. Um payback de 30 meses, tá? Uma rentabilidade que varia entre 10% a 15%, tá? Com uma taxa de franquia de R$60 mil, que já está inclusa, tá? Já está incluso nesse valor do investimento, tá? E aí a nossa cobrança é 1,5% de taxa de propaganda, que é um valor destinado ao investimento de propaganda local, de promoção para a loja na região, tá? E os royalties que são variáveis de 3% a 5%, tá? E aí só retornando uma outra coisa importante, dentro desse investimento vale ressaltar que já está aqui também o projeto arquitetônico da loja, tá? Então todo esse estudo aqui já tá incluso, tá bom? Acho que Bom, legal. Gente, eu gostaria de só dar uma reforçada aqui em alguns pontos que a gente falou. A gente está chegando aqui ao final da apresentação, mas queria aproveitar aqui o momento, né? E para quem tiver alguma dúvida, logo ali abaixo tem ali no nosso link, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem todo o nosso contato aqui do Escritório Central. E se alguém tiver alguma dúvida que a gente puder responder agora, coloque ali no campo de dúvidas, no chat ali, para que a gente possa exemplificar aqui alguma dúvida, tá? Mas eu gostaria de reforçar tudo que a gente falou aqui, dos principais diferenciais dos pontos aqui da Point S. Então acho que é importante reforçar aqui, apesar de a gente ser um modelo, né, de franchise, de franquia, nosso modelo ele tem logicamente todos os manuais alinhados com a ABF, mas acima de tudo nós temos muita padronização, mas tudo com muita independência. E o que é essa independência? É aquilo que eu acabei pontuando anteriormente, né? A gente não tem aquela obrigatoriedade de ter que comprar
daquele fornecedor, ou aquela quantidade, ou mesmo não tendo a necessidade de compra, você é obrigado a ter que fazer compras. Então essa questão de independência, ela é tão grande, que, por exemplo, quando a gente fala de fornecedores, você não é obrigado a comprar só dos fornecedores homologados da Point S. Então talvez você tenha uma promoção local de alguém que está fazendo alguma loucura, ou precisa fazer algum caixa, e está fazendo a venda de algum produto de boa qualidade. Nós vamos logicamente comprar, você vai poder ter essa liberdade de compra de outro fornecedor sem problema algum. Logicamente a gente tem uma preocupação muito grande na questão de qualidade, mas nós estamos aqui para ajudar, auxiliar, e não para colocar impeditivos e não executar esse tipo de compras, né? Então é importante reforçar, né, toda essa questão que nós temos, e acima de tudo, né, quando a gente fala da nossa marca Point S, isso é algo que eu gosto de deixar muito claro, porque a Point S, você não vai utilizar só a marca Point S na fachada da sua loja. Você vai usar a fachada como Point S e vou exemplificar aqui, Roberto Auto Center. Nós costumamos dizer aqui que nós temos nome e sobrenome. Tem um nome internacional da Point S, com mais de 50 anos de expertise, com mais de 6.500 pontos de venda, mas você tem a sua marca regional, onde ela vai estar junto na fachada, somando com a marca Point S. Toda essa questão que a gente falou da dor de pessoas, né, que a gente sabe o quanto é duro contratar gente, então essa dificuldade que muitas vezes a gente está lá sozinho e aí precisa contratar, você tem a estrutura toda da Point S em te ajudar nessa contratação. Então nós vamos fazer toda essa seleção, selecionar para você candidatos e você fica muito mais fácil para a definição de contratação. Vai precisar de treinamento, a Point S está aqui para te apoiar nesse treinamento todo, nessa formação com essa equipe. Então você não vai estar sozinho, isso é importante acima de tudo. Falei de marketing, né? O quanto é importante, né, no varejo a gente está se reinventando a todo momento, tendo uma promoção. E gente, né, eu estou falando aqui de promoção, né? A gente não está querendo colocar uma promoção com preços agressivos, não é isso. Né? Nós temos promoções para chamar a atenção do cliente, obviamente, parcerias com os nossos fornecedores, que nos ajudam, que auxiliam a promover os nossos produtos e serviços, sem ter que ficar só na responsabilidade do franqueado. A gente procura trabalhar isso a 4 mãos, né? Talvez até 6, podemos falar assim, porque é junto com o apoio do nosso franqueado, é o escritório central, é o nosso fornecedor, para que todos nós possamos ter ações de marketing que de fato vão chamar a atenção do mercado local. A Point S, com toda a sua expertise, né, de mais de 6.500 lojas e mais de 50 países, trazendo para cá a todo momento o que tem de novidade no marketing digital para que a gente possa sair na frente e realmente chamar a atenção do consumidor. E reforço aqui novamente, né, quando a gente fala dessa rede toda, e muitas vezes, né, eu vejo aqui com os nossos parceiros, e a gente acaba dando esse exemplo, né, você não está sozinho na sua operação. Muitas vezes você vai empreender, você fala assim, estou sozinho, como seria bom talvez ter um direcionamento, uma consultoria. A Point S é isso. Né? Se você precisar um apoio jurídico, um apoio do RH, um apoio de marketing, um apoio de arquitetura, o apoio que você precisar no seu ponto de venda, você vai ter com a Point S. E isso, acima de tudo, quando a gente fala de gestão, de apoio da nossa rede, né, saiu algum serviço novo, um carro novo, como é que eu vou executar o serviço, aonde eu vou buscar treinamento, a Point S está aqui para realmente auxiliar. O Ricardo falou ali, né, o Ricardo falou do software nosso de gestão, é um software pensado realmente no ponto de venda, a gente procura ter realmente os detalhes pela busca da placa do carro, entendendo quais são as peças necessárias para aquele veículo. Né? São todos esses detalhes do software e, acima de tudo, né, o controle que nós temos desse software para você lojista, para você empreendedor que está lá no ponto de venda, não é para a Point S. Logicamente a Point S vai fazer uso dessas informações para te auxiliar no dia a dia da operação, mas dentro do ponto de venda você vai emitir nota fiscal, você vai fazer ordem de serviço, emitir nota fiscal, vai controlar seu estoque, vai entender o que está a margem boa, o que as margens não estão adequadas.
E nós aqui pelo Escritório Central conseguimos acompanhar esses indicadores e mostrar para você, parceiro, né, o que está legal, o que não está legal dentro do ponto de venda. Se tem algum produto que não está girando, vamos chamar fornecedor para que possa nos apoiar, auxiliar em promover aquele determinado item, porque afinal das contas, né, quando a gente monta uma operação, para a gente ganhar dinheiro a gente precisa fazer esse estoque realmente girar, não adianta estar lá parado. Então essa é uma das preocupações que nós temos com o software, né? Como o Ricardo também comentou, né, o CRM que tem dentro dele é o CRM bastante informações. Desde o momento que a gente faz o orçamento para o cliente, que você tem a opção de automaticamente montou o orçamento, você clica no botão, via WhatsApp já manda para o cliente, pegando os parâmetros do carro do cliente. Então o cliente entrou na loja, a gente vai ver que daqui 3 meses vai vencer o óleo, ou pela quilometragem, a gente tem o sistema está parametrizado para fazer a conta, vai receber a comunicação, o cliente que ele precisa verificar o óleo do carro dele. Então são ações que nós temos dentro do CRM aqui, que se eu ficar linkando tudo que a gente tem dentro do software, né, do que ele está trabalhando para nós, dá para a gente ficar aqui a noite inteira falando de tanta ferramenta que tem dentro do sistema. Mas são ferramentas como essa que eu estou citando, que realmente auxiliam o dia a dia para que a gente possa realmente fidelizar os nossos clientes. E aí, acima de tudo, né, nossas parcerias, né, eu não falo nem fornecedores, porque são parceiros, né, são parceiros que estão junto com a gente na divulgação, na promoção, né, do nosso ponto de venda, para que realmente a gente seja atrativo para o mercado local, treinando, capacitando a nossa equipe, para que a gente não entre naquela guerra de preço, mas que realmente a gente possa se sobressair, que afinal das contas, né, todos nós somos consumidores. Quando a gente entra numa loja, a gente espera ser bem atendido, né, a gente espera entender um pouquinho sobre aquele objeto, aquele produto, aquele serviço que a gente está adquirindo. E é esse é o ponto que a PointS procura trabalhar fortemente aqui, para que a gente possa realmente se sobressair, mostrando todos os diferenciais que nós temos aqui internamente para atender o nosso cliente de produtos e serviços. Falei aqui no começo também sobre o quanto tem de potencial de crescimento esse negócio, né, a quantidade de carros que estão rodando nas ruas do Brasil. Isso não para de crescer, a gente vê, nós, de novo, nós somos apaixonados por carros e cada vez mais a gente vê que tem mais carros nas nossas ruas, cada vez está mais difícil, perdão, cada vez mais veículos, né? E isso realmente, a gente vê esse potencial que nós temos nesse segmento. E não só a quantidade de veículos, né? Mas acima de tudo, essa questão dessa demanda por um bom atendimento, que é o que a gente procura trabalhar fortemente, para que a gente possa realmente prestar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Bom, gente, eu queria agradecer, acho que era esse o bate-papo que nós tínhamos aqui para comentar com todos, para que pudéssemos explicar ali bem rapidamente o que é a PointS. Espero que tenha ficado claro para todos aí o que é a PointS. A gente tem aqui realmente alguns minutinhos aí para esclarecer e tirar dúvidas aí quem tiver. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para esclarecer. E aí, Ricardo, você... nós já temos aqui uma pergunta. Eu queria agradecer aqui aos candidatos aqui, Marco, que nos fez aqui a pergunta. Excelente pergunta. Ele perguntou: vocês ajudam a contratação da minha equipe de mecânicos e vendedores? Hoje eu não saberia avaliar o conhecimento dos mecânicos. Obrigado. Marco, excelente pergunta. Ajudamos sim, tá? O Roberto comentou aqui sobre esse apoio que nós fazemos na contratação. E assim, aqui nós somos cercados de profissionais do mercado que tiveram vivência e têm vivência de ramo de centro automotivo. Então são entrevistas que são entrevistas técnicas, tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma entrevista com um mecânico, a gente vai perguntar para ele: olha, como é que você troca um óleo de um carro Fox, sei lá, 2015? E aí quem faz a entrevista lá ouve e vê se o cara está falando uma coisa que faz sentido, né? O vendedor, quais são o modo que ele aborda os clientes e como é que ele oferece os produtos. Gerente, já é um cargo mais amplo, como é que ele faz a administração,
controle, tá? Então, assim, excelente pergunta, porque nós fazemos todas essas entrevistas técnicas, tá? É feito aqui com muito critério, é feito, primeiro assim, eu contrataria para mim esse funcionário? Contrataria. Então a gente encaminha para o franqueado e o franqueado é que faz a avaliação final. Se ele ainda está novo, não sabe ainda direito como fazer essa entrevista, nós também participamos para poder orientar. Desses 3 candidatos, talvez o candidato A seja mais interessante, por isso. Mas a decisão final é do franqueado. É que nem o Roberto comentou, nossa franquia é uma franquia de independência. Nós orientamos, mas que a palavra final é do franqueado, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, tá, Marco? Bom, gente, mais uma vez, então, acho que é isso daí. Pelo que estou vendo aqui, não tem mais perguntas, mas a gente fica aqui à disposição. Espero ter deixado claro realmente sobre o nosso modelo de negócio. E você que quer aprender, que quer empreender, entre em contato com a gente no link logo abaixo que está ali no YouTube. Estamos aqui para realmente esclarecer, nos dê essa oportunidade de detalhar um pouquinho mais, de falar um pouquinho mais de todos os nossos diferenciais aqui e venha empreender, venha fazer essa parceria com a Point S. Muito obrigado, gente, e até breve aí para todo mundo. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos que participaram. Nós sabemos que esse horário é um horário de jantar, que o pessoal quer, né, às vezes dar uma descansada. Então, vocês aí investiram aí alguns minutos para poder estarmos aqui falando sobre novos negócios. Não dá, às vezes, faltou um detalhe, faltou outro. Ficamos aqui à disposição. Pode passar um link, entra no link, pergunta o que quiser. Manda mensagem que eu mesmo vou entrar em contato com todos para poder responder, tá bom? Então, muito obrigado e aqui estamos à disposição e pensando em empreender uma franquia de sucesso, com certeza essa vai ser uma para ajudar vocês. Valeu, gente. Obrigado.